Olá, tudo bem? Meu nome é Paula Fernanda, as pessoas me conhecem como Fernanda. E eu vim hoje contar um pouquinho sobre a minha experiência com a síndrome de Meniere. Tudo começou em outubro de 2019. Eu estava trabalhando numa sala em silêncio, final de expediente, e meu ouvido direito ele tapou do nada. A partir dali eu já não escutava bem desse lado, porque ele estava tapado. Então eu esperei alguns dias, uma semana, e não destapava. Aí me disseram para ir na farmácia, que lá eles fariam uma limpeza que podia melhorar. Eu fui na farmácia, a farmacêutica olhou com o aparelhinho e disse que estava bem limpinho, que não tinha nada ali, e que era para esperar que ia passar com o tempo. Eu esperei mais umas semanas, mais um mês, e nada de melhorar. Então eu tentei marquei o clínico geral e ele me encaminhou pro otorrino. Só que eu não consegui vaga no otorrino porque já era final do ano, já era dezembro e janeiro e tinha as festas, então tava tudo em recesso. Consegui minha consulta com o otorrino só para fevereiro. Nessa consulta com o Dr. Marcelo, eu não vou falar os sobrenomes para não expor os médicos, né? Mas o Dr. Marcelo Otorrino me atendeu ali em Joinville, pediu uma audiometria e nessa audiometria constou que eu tinha perdido quase 50% desse lado de audição. E que quando a gente tem algum problema no ouvido, seja zumbido, seja quando tapa, assim, a gente precisa procurar um médico, porque às vezes é um problema que, se detectado na primeira semana já procurar um médico, com antibiótico, corticoides, eles conseguem reverter a situação. No meu caso não adiantava mesmo, mas se fosse outro problema, poderia ter solução se procurasse logo o médico, né? Então, ele começou um tratamento com ginkgo biloba e Vicog e mandei fazer esses remédios e então começou a me dar crises. Umas crises que depois eu falo mais sobre elas, né? Mas começou a me dar umas crises e a gente achou que pudesse ser do remédio. Então o médico foi diminuindo a dose, receitou outros remédios para eu tomar para fazer o teste, como Vertizine D, deu Labirin de 24 mg, depois deu de 16 mg, tomei Dramin e nada evitava a crise e na crise também não ajudava, não passava com esses remédios. Então, toda vez que eu tinha crise, eu tinha que estar indo pro PA, tomar injeção, medicamento na veia, para passar essas crises. E esse médico, ele me pediu vários exames, né? Eu fiz tomografia, fiz exame de labirintite, fiz hemograma, fiz exame de tireoide, de triglicerídeo, ultrassom no rim, no fígado, no pâncreas, fiz exame de colesterol, fiz vários exames para tentar descobrir o que podia ser a causa dessas crises, né? E do ouvido tapado também, ou de repente para ver se era uma doença similar que estava junto e o ouvido já era outra história, para tentar entender o que estava acontecendo. Todos esses exames davam normal, dava tudo normal, não tinha problema nenhum. E os remédios não estavam fazendo efeito. E toda vez que eu ia pro PA, tomava medicação na veia, já não tinha mais lugar para furar no braço, tinha virado uma peneira já. E então começou a pandemia também, e eu tive que parar de ir pro PA, porque não tinha mais onde furar o braço, e eu disse, não dá mais. E com a pandemia também não dá para ficar se arriscando a pegar o vírus. Então falei, não, a partir de agora, já que eu tô de férias, tinha acabado de pegar férias, eu vou esperar a crise passar em casa e ver quanto tempo que vai levar e se vai passar ou não. Então, a partir dali, a gente percebeu que as crises duravam de 6 a 8 horas cada crise. Esse doutor Marcelo, ele falou pra mim que já não sabia mais o que fazer. Disse, olha, eu lavo minhas mãos, vou te encaminhar para outro otorrino. Talvez ele tenha mais experiência, talvez ele consiga detectar o que está acontecendo. Então, fui para esse segundo otorrino, que era o Dr. Fábio. Ele me aplicou uma injeção de corticoide para eliminar a doença autoimune e também não fez efeito nenhum, só serviu para engordar, né? E
e me deu outras medicações, fui fazendo teste, eu tomei Vertrix, tomei Exit, Sinarizina, tomei Meclin, cheguei a tomar Labirin, 6 comprimidos por dia de 24 miligramas, uma dose bem alta, e nada resolvia. Parece que tem ar o remédio é feito só de ar, assim, o de água não faz efeito, não faz nem cócega. E esse segundo médico, né, ele pediu outros exames, fez ressonância, fez o teste de tolerância ao glúten, teste de tolerância à glicose, fez teste de tolerância à lactose, fiz endoscopia com biópsia, fiz o VRIT, fiz um monte de exame e tudo dava normal também. Teve um exame que deu alteração, que foi o DQ8 e o DQ2. E quando tem alguma alteração, tem alguma coisa a ver com o glúten. Então esse médico jurou pra mim que eu tinha intolerância ao glúten. Só que na minha cabeça não entrava, porque a vida inteira eu comi glúten, por que agora do nada ia acontecer isso? Mas enfim, fiquei 40 dias sem comer glúten, gastei uma nota, porque esses alimentos sem o glúten, né, eles são bem caros, então eu gastei bastante. E não resolveu em nada, as crises continuavam na mesma frequência. Nesse meio tempo eu fui procurando outros médicos, outras especialidades, tanto recomendado por esse próprio Dr. Fábio, como por outras pessoas que diziam, não, procura esse, procura aquele. Então eu fui no neurologista especializado em tontura também, consultei gastro, consultei oftalmologista, porque depois que me dava crises, nos dias seguintes da crise, que eu chamo a ressaca da crise, a minha vista ficava muito embaçada. Eu tenho muita agonia de olhar para as coisas assim, parece que tá tudo meio distorcido. Então, nesse exame que ela fez, ela falou que não tinha problema de vista, só precisava usar óculos de descanso, mas que por ser crise muito forte, acontecia isso com a vista mesmo, era consequência da crise, e não problema de vista. Consulta também o endocrinologista. Essa endocrinologista, ela falou que só pelo exame de DQ8 e DQ2 não podia ser constatado intolerância ao glúten, que daí ela viu na endoscopia com a biópsia que não tinha nada a ver, eu não tinha intolerância ao glúten. Então, eu debati com esse médico, né, falei pra ele, olha, eu consultei outro médico e ela falou que não, me mostrou aqui na endoscopia que eu não tenho intolerância ao glúten. Na biópsia ele não estava constando nada. E esse médico olhou pra mim e falou, olha, paciente com muito médico e cachorro com muito dono morre. Então vocês vão ter que confiar em mim. Aí eu passei mais um tempo com ele, né? Nesse dia, o meu marido já tinha feito umas pesquisas em casa e ele ficou sabendo sobre essa síndrome de Meniere. E ele comentou com o médico. E o médico, ele saiu da sala fazer alguma coisa e quando ele voltou, ele já tinha mudado o diagnóstico dele. Então, eu teria, no caso, a síndrome de Meniere, ele confirmou que era a síndrome de Meniere, e teria intolerância ao glúten. Ele, não, de glúten tu não pode comer, não sei o que e tal, tem que ficar sem glúten. Eu disse, tá, beleza. Na próxima vez que eu fui nesse médico, eu tava tendo crise a cada 3 dias. E por excesso de atestado acabei entrando no encosto, né, no INSS. E meu último dia de trabalho foi dia 28/6/2020. Até no meu penúltimo dia de trabalho eu saí da empresa na cadeira de rodas, porque eu estava em crise e eu sabia que se eu saísse andando eu ia vomitar. Se eu desse 8, 10 passos eu já ia vomitar e ia ser bem no meio da praça de alimentação. Então eu sabia que ia dar ruim e já pedi a cadeira para ir. Foi batata. A hora que eu cheguei no PA, eu saí do carro, dei 2 passos e já saí vomitando já. Foi bem feio. Mas essas crises são terríveis, são bem difíceis. E teve um dia que eu precisei voltar nesse médico para dar continuidade no meu atestado, para poder continuar no encosto, né? As crises estavam frequentes ainda, de a cada 3 dias, 2 dias passava limpa, o 3º dia dava crise. Ele falou para mim, não, eu não posso te dar atestado porque eu nunca te vi doente, então eu não sei se tu tá doente.
Só que foi ele mesmo que me diagnosticou com a doença, né? E, poxa, por que eu ia ficar gastando meu tempo, gastando minha gasolina para ir até Joinville e ficar fazendo exame? Gastei um dinheirão com exame, que tinha vários ali que o, exame, que o plano não cobria. Exames de R$400, R$500 cada um. Tinha que ser pago no dinheiro. E gastando com remédio, porque ele me deu algumas amostras grátis, mas todos os outros eu tinha que comprar e eram remédios bem caros. Então, por que eu ia perder meu tempo e gastar dinheiro, né, por uma mentira? Não tinha como. E ele falou, eu falei pra ele, doutor, se eu tô em crise eu nem levanto da cama, não tem condições, como é que o senhor queria me ver doente? Hoje eu tô pra ter crise, naquele dia era um dia que normalmente eu teria crise pela frequência que tava dando, né, de 2 dias não e um sim. Falei pra ele, se o senhor quiser eu fico aqui esperando a crise vir, porque hoje ela vem. Ele falou, então fica aí. Eu fiquei muito irritada. Eu fui embora e falei, não, eu não volto mais aqui. Só que antes disso ele já tinha me indicado outro médico, que ele falou que não sabia mais o que fazer. E me indicou pro doutor Rogério, em Curitiba, que era especialista, que não sei o quê. Aí me indicou pra esse doutor. E pra conseguir consulta com ele demorou bastante. Eu tava tão desesperada que eu tava quase pagando. Uma consulta com ele era R$500. Falei, não, vamos esperar mais um pouquinho, já que a gente esperou até agora, esperar mais um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre a crise agora, só para vocês entenderem, né? Esse meu problema, o ouvido tinha tapado, eu tinha perdido a audição, eu tinha vários episódios de zumbido no ouvido, ficava um pi no ouvido assim, insuportável, às vezes dá muito alto, às vezes dá mais baixinho. Tem vezes que fica 2 dias seguidos com aquele zumbido, tem vezes que dá e 2 minutinhos depois passa. Então é bem variado assim o zumbido. Mas ele incomoda bastante. E as crises, ela começa com mal-estar. Não dá 15 minutos de mal-estar, ela já começa a dar tontura, já começa a dar vertigem, as coisas ficam tudo girando, girando, girando. E eu perco o equilíbrio, eu já não consigo mais andar, eu não consigo mais abrir o olho. Que eu já vomito, tenho bastante vômito durante as crises, né? Pelo menos umas 4 a 6 vezes de vômito por crise. E quando eu vomito, eu sei que é nojento falar disso, mas né, sobre isso o vídeo, então eu tenho que falar. Quando eu vomito, me dá muita tremedeira. E me dá muito calor, eu fico suando muito enquanto eu tô vomitando. Depois que eu vomito, 2 minutinhos depois me dá muito frio, fico tremendo de frio. Depois passa. Mas eu vomito tanto, às vezes não tem mais nada pra vomitar e fica aquela ânsia tão forte, parece que vai sair o estômago pela boca. É muito horrível. Isso quando não fica saindo líquido amarelo do estômago com gosto horrível. É terrível, eu não desejo pra ninguém isso mesmo. E além dos vômitos, da tontura, da vertigem, eu tenho bastante enjoo, tenho diarreia quando dá crise, e é bem difícil porque fico ali com dor na barriga, fico com diarreia querendo ir no banheiro, e eu não posso levantar, eu mal consigo dar 3 passos para ir no banheiro, então eu fico me segurando ao máximo para não levantar. Até esse verão, a minha irmã estava passando o verão aqui, e ela falou pra mim um dia que eu tava ruim. Mana, levanta dessa cama, não deixa o inimigo te vencer. Eu sei que ela não falou por mal, sabe? Mas é impossível, não tem como. Eu não consigo andar, eu perco totalmente o equilíbrio. Eu não consigo abrir o olho. Então, nem que eu quisesse fazer uma média e dizer, não, eu vou ser um pouquinho forte, vou sentar lá no sofá, vou conversar com eles, tomar um café. Não dá. Isso é outra coisa, eu não consigo nem sentir o cheiro da comida. Nada. O máximo que eu conseguia é comer uma batatinha dessas Ruffles, né? Ou um pingo de ouro, uma coisa salgadinha assim, mas era só. Às vezes meu marido queria fazer uma farofa de ovo, queria fazer um miojo, mas não desce, nada desce. Não consigo comer nada durante toda a crise. Então ela falou assim pra mim, levanta daí, mas eu não tinha condições. Eu sei que ela não falou por mal mesmo,
mas não tem como, eu não consigo levantar, eu fico totalmente incapacitada de qualquer coisa. Eu não consigo trocar uma fralda da minha filha, então quando dá a crise, que eu tô sozinha com ela, eu fico desesperada. Quando eu vejo que vai dar crise, eu tento pegar tudo que eu posso, coloco do meu lado, coloco um desenho pra ela ver, e ela é muito boazinha. Ela sente quando eu tô ruim, e ela fica muito quietinha, ela quer ficar do meu ladinho assim, ela vem e faz carinho, sabe? E ela é muito querida, ela entende super quando eu tô ruim. E esse médico então, o Dr. Fábio, tinha lavado as mãos e passou pro Dr. Rogério. Pro Dr. Rogério a gente já foi com a indicação para ver sobre a cirurgia de descompressão do saco endolinfático. Então, antes de eu falar da cirurgia, eu vou explicar sobre a síndrome de Meniere, por que acontece isso, né? O nome, na verdade, é hidropsia endolinfática, mas foi batizada por Meniere porque o médico que detectou o primeiro caso, que foi estudar o primeiro caso, se chamava Prosper Meniere, que era um médico francês. E essa doença é bem pouco conhecida. Apesar de muitas pessoas terem a doença, elas não sabem que tem, né? Porque às vezes não dá crises tão frequentes, às vezes são bem esporádicas, às vezes nem dá crise, a pessoa só tem o zumbido no ouvido. Então, ela não é muito conhecida. Achei bem pouco conteúdo sobre ela também para estar pesquisando. Mas o remédio mais indicado para essa doença, ou que foi comprovado que tem mais eficácia para essa doença, é a betaistina, que é o labirinto. Só que pra mim ele não faz diferença, né? Às vezes as pessoas não acreditam muito quando eu falo que não faz diferença, não faz nem cócega, mas é a real, não faz mesmo. Eu já tomei várias doses, já tomei por vários períodos e não faz diferença mesmo. Nem na hora da crise, nem como prevenção. Mas esse terceiro doutor, o Dr. Rogério, desculpa, ele me indicou novas dosagens, novos períodos para tomar. Também me indicou a hidroclorotiazida para eu tomar, para pressão alta, porque o Meniere é o seguinte: dentro do ouvido a gente tem um labirinto. O labirinto ele produz um líquido, e esse líquido que capta todo o movimento do nosso corpo, né? Ele pega o movimento e manda para o cérebro. Então é assim que o cérebro sabe se a gente está em pé, se está sentado, se está andando, se está parado. E esse labirinto é como uma pia, vamos supor uma pia de cozinha. Ele tem o ralo aberto e tem a torneira aberta. Se tiver na mesma quantidade que a água sai, a água entra na pia, ela já vai saindo, não vai ter problema nenhum. Toda a vida ela vai estar escorrendo e vai estar indo embora a água. Vai estar escoando. Mas se a gente pegar e colocar duas torneiras ligadas dentro daquela pia e só vai ter um ralo, então vai chegar uma hora que essa pia vai encher a ponto de transbordar. É a mesma coisa que acontece no labirinto. O labirinto de todo mundo, ele produz um líquido, mas à medida que ele vai produzindo, o labirinto já vai eliminando, vai escoando. No meu caso, ou no caso das pessoas que têm esse problema, o labirinto produz em excesso esse líquido. Ele está produzindo em excesso e não dá conta de escoar. Então o que acontece? Acaba inchando esse canal do labirinto. Acaba estufando ele, criando uma pressão. É o que eles falam que é a pressão alta do ouvido. Então as pessoas não têm pressão alta na vida delas, normalmente. Igual o meu caso, minha pressão sempre foi baixa, mas a pressão dentro do ouvido é alta. Então, quando ele estufa, esse líquido transborda e escorre para fora do labirinto. Quando ele escorre para fora, ele acaba inflamando e irritando os nervos do labirinto onde dá a crise. Essa doença, né, ela não tem cura, o que teria era o tratamento mesmo, e tem 3 cirurgias que dá para fazer, 3 procedimentos, né, que dá para... Uma foi a descompressão do saco endolinfático, que foi a que eu fiz, sem garantia nenhuma, mas a gente, como é leigo, e o médico falando, pode ser que resolva, a gente se agarra a qualquer coisa que possa trazer esperança pra gente, né?
Então eu fiz. Se eu soubesse que não teria tanto resultado, talvez eu teria feito mesmo assim, porque queria fazer qualquer coisa que pudesse resolver. Mas agora tem 2 outros passos para seguir. Tem a labirintectomia clínica e, por último, em último caso mesmo, quando não tiver mais solução nenhuma, a labirintectomia cirúrgica. A clínica, ele aplica uma injeção toda semana, ele aplica um líquido lá dentro do meu ouvido e ele vai matando o labirinto aos poucos. Então, pouco a pouco ele vai matando. Conforme ele vai matando o labirinto, eu vou perdendo a audição. Eu vou perdendo a audição até não escutar mais. Só que isso também não garante. É a mesma situação da outra cirurgia. A intenção é diminuir as crises até o meu organismo entender que não é mais para dar crise, ou então ter uma frequência de anos de diferença. O problema é que essa doença, ela pode passar desse ouvido para esse, de uma hora para outra. Então, eu posso perder totalmente a audição desse ouvido e acontecer o mesmo no outro ouvido, eu ter que fazer a mesma cirurgia, o mesmo procedimento e acabar ficando totalmente surda. E a outra labirintectomia é a labirintectomia cirúrgica, onde ele abre aqui atrás da orelha, um pouquinho mais invasiva do que essa que eu já fiz, e eles cortam o nervo do labirinto. Mata totalmente, sem chance nenhuma de voltar. E com isso eu perco totalmente a audição, completamente surda, e também não garante que eu vou me curar da doença. Porém, a cirurgia ela é pouquíssimo indicada, na verdade ela não é recomendada, porque ela não elimina o problema. O que ela faz é tentar diminuir o número de crises, para então o corpo ir acostumando com o passar do tempo e tendo cada vez menos crise até eliminar elas de vez ou ter uma vez a cada 5 anos, deixar a frequência bem baixinha mesmo. A primeira cirurgia que eles fazem para tentar resolver, no caso quando o remédio não funciona, tratamento nenhum funciona, dieta, nada, então a primeira cirurgia seria de descompressão do saco endolinfático, que eles abrem, que foi a que eu fiz, né? Fiz em dezembro, dia 8 de dezembro. Eles cortam aqui atrás da orelha, entram lá dentro do labirinto e lá tem um saco chamado saco endolinfático. Eles abrem esse saco endolinfático, fazem um cortezinho para tentar descomprimir, para tentar tirar o líquido de lá e ele descomprimir. E tentar amenizar, diminuir as crises. Então, eu falei, não aguento mais, eu quero fazer cirurgia de todo jeito. E lá fui eu fazer essa cirurgia dia 8 de dezembro. A cirurgia foi R$6.000. 6.000 porque teve algumas partes ali que o plano cobria, mas era bem pouco. Não teria gastado mais. 3 dias depois que eu fiz a cirurgia, eu tive crise de novo. Mais 3 dias depois dessa crise, eu tive nova crise. E assim foi indo. Foi crise atrás de crise, o intervalo era de 5 dias, 6 dias. E eu tô com crise até hoje. Já faz 4 meses que eu fiz a cirurgia. E as crises estão toda semana. Toda semana. Às vezes leva 6 dias, às vezes leva 10, às vezes leva 8. Mas toda semana eu tenho crise. E depois da cirurgia, o tempo de duração da crise, ele aumentou. Então, se antes durava de 6 a 8 horas, agora elas estão durando até 14 horas. Então, são 14 horas que eu fico totalmente incapacitado, que eu não consigo fazer nada da minha vida. E no período em que eu não tenho crise, eu continuo me sentindo mal, eu continuo me sentindo zonza. Então, desde que começou essas crises, eu nunca mais tive um dia que eu penso assim, não, eu tô 100% bem, eu tô 100% saudável. Eu me sinto doente o tempo todo. Eu não consigo fazer um movimento pro lado, se eu vou virar, eu não consigo virar os 360. Eu tenho que virar um pouco e já voltar, mas tenho que voltar devagar, eu não posso fazer um movimento muito rápido com os olhos, porque eu já fico tonta na hora, eu tenho que parar, tenho que respirar, tenho que focar em algum ponto. Eu tenho dificuldade para focar nas coisas, normalmente a visão fica embaçada. Eu tenho muita agonia quando eu olho para as coisas.
Eu não sei explicar, mas eu tenho muita agonia quando eu olho para as coisas assim. Quando tem uma luz muito forte ou tem uns desenhos meio geométricos, aquelas coisas que um desenho está dentro do outro. Eu já estou há 10 meses no encosto, não sei quando eu vou conseguir voltar a trabalhar. Por causa da pandemia também está muito difícil fazer a perícia. Pelo que eu vi agora, a gente está em abril. A próxima data disponível para fazer perícia é só em julho. Então, eu dependo deles para eles me liberar para trabalhar. Eu já conversei na última perícia sobre a possibilidade de ele estar fazendo uma carta de recomendação, alguma coisa que me libere para trabalhar, mas que deixe a empresa ciente que vai ter dias que eu vou precisar me ausentar, para não ficar pegando atestado. Eles falaram que existe essa possibilidade, mas de qualquer forma eles não me liberaram. Então, eu não sei como vai ser os próximos meses, como é que vai ser os próximos anos. E como é que fica a minha situação no emprego, eu não sei de nada. Mas hoje eu tomo 4 Labirin por dia, 2 de manhã e 2 à noite. Tomo Prelone, toda vez que eu vejo que vai iniciar a crise eu já tomo, mas não faz efeito, já tomei também, não melhorou. E junto com esse Prelone ele pediu para eu tomar o Dramin, sendo que da última vez ele falou que o Dramin só pioraria a situação da crise, mas agora o Dr. Rogério pediu para eu tomar o Dramin mesmo assim, então eu já não sei mais o que ele pensa, no que ele acredita também. Daí fica bem difícil, que a gente não entende nada sobre composição de remédio, de nada, a gente só obedece. Então, quando começa a crise, eu tô tomando Dramin e o Prelone e tomo diariamente 4 comprimidos de Labirin, de 24 miligramas. Essa doença, ela tem 3 situações importantes. Normalmente as pessoas, depois de 3 anos que tem a doença, 3 anos de evolução da doença, elas têm essas 3 características, que é o zumbido no ouvido, a perda de audição e as vertigens. No meu caso, eu tenho 1 ano e alguns meses de doença e eu já tenho os 3. Então, de vez em quando eu tenho zumbido, eu já perdi a audição e eu tenho essas crises de vertigem, né? A maioria dos casos que eu vi, poucos deles relataram vômito e diarreia e essas coisas. Mas a maioria tem só a vertigem, a tontura, o enjoo, mas não chega a vomitar. Então, tá bem ruim. Tá bem ruim lidar com essa situação, eu não aguento mais. E eu não vejo a hora de me livrar disso, de ser curada, de achar alguma coisa que me ajude com isso. Depois da cirurgia, o médico pediu para eu continuar tomando o Labirin, mesmo que sem fazer efeito nenhum. Tomando hidroclorotiazida. E ele me pediu para fazer uma dieta. Uma dieta com 0 açúcar, sem cafeína, sem gordura, sem carboidrato, pegar leve no sal. Então, faz 3 meses que eu não tomo refrigerante nenhum. Café, eu só tomo café descafeinado e com adoçante, 2 gotinhas de adoçante apenas. Suco também, quando eu vou tomar, é 2 gotinhas de adoçante, nada mais. E eu não digo que eu cortei 100% o açúcar, porque é muito difícil. Eu tenho muito problema com comida. Eu não como verdura, eu não como fruta, eu não como salada, eu não como molho, eu não como essas gelatinosas que falam, essas amêndoas, essas castanhas, não sei o que. Então a minha comida é o básico do básico, é a comida seca, é só arroz e algum salgado sem molho, sem cebola, sem tempero nenhum. Só o meu tempero é o sal, só. E pra doce é a mesma coisa. Então, de café da manhã, eu não consigo comer outra coisa que não seja um pão ou um bolo simples, um bolo de chocolate ou um bolo
de laranja, uma coisa simples. Não consigo comer nada extravagante, não consigo comer nada diferente. Eu sou muito ruim pra comida. E outra coisa, depois que começou as crises também, eu piorei nessa parte. Eu olho pras coisas e eu não tenho vontade de comer. Então é só aquele basiquinho que eu gosto e nada mais. Não tenho vontade de comer mais nada. Então pra mim é muito difícil fazer essa dieta, né? Mas eu melhorei bastante em vista do que eu comia. Fritura também eu cortei um pouco. No almoço eu faço no máximo alguma coisa grelhada na frigideira mesmo. Não tô mais comendo tanta fritura assim. Mas não dá pra cortar 100% porque essa minha... Senão eu vou viver só de ovo e água, né? Então, algumas outras coisas eu sou obrigada a comer, não tem como. Mas tem muito médico que diz que os alimentos não interferem em nada. Não tem efeito nenhum sobre a doença. E já esse meu médico acredita que sim, de essa dieta, só que já faz 3 meses que eu faço ela e não tem diferença nenhuma. As crises continuam na mesma frequência, na mesma intensidade. Então, eu não sei mais o que pensar sobre isso. Essa doença, ela pode ser de 3 situações. Elas podem ser aleatórias, pode ser o azar, a pessoa pegou essa doença do nada, aconteceu. Ela pode ser alérgica, a pessoa pode desencadear ela por alergia a algum alimento, ou algum cheiro muito forte, ou por barulho muito alto. E tem a questão genética. Eu não sabia disso, mas conversando com a minha mãe esses dias, ela me contou que o meu avô, ele tinha zumbido no ouvido e ele tinha surdez, ele usava aparelho para surdez. Tanto que a minha avó sempre cortava uns pelinhos que nasciam na orelha dele, que dizia que ele não estava escutando, ou o zumbido era por causa dos pelinhos. E ela lembrou desse caso, né? Então pode ser que tenha passado dali pra cá. E a minha mãe também teve algumas crises, de vez em quando ela tem zumbido, mas é bem raro. E ela já teve umas 3 ou 4 crises na vida. Até teve uma crise que ela teve que durou 3 dias. Médicos diziam que era virose, não sei o quê. Mas os remédios que ela tomava não passavam, ela sentia muita tontura, muita vertigem. E ela me contando isso agora faz sentido. Pode ser então que seja mesmo genético. Tenha passado do meu avô, que era o pai dela, passou pra ela e passou pra mim. Só que como eles não tinham frequência nisso, não tinham todos os sintomas juntos, eles não procuravam, não iam mais a fundo pra ver sobre o que era. Eu fiz esse vídeo mais como um pedido de ajuda. Se vocês conhecem alguém que passou por isso, que conseguiu se curar, que conseguiu algum tratamento que foi eficiente, que não foi esses remédios que eu falei, ou um outro procedimento que eu não tenha conhecimento, que tenha trazido melhora para essas pessoas. Se alguém conhece alguém assim, por favor, me indica, comenta para mim saber, manda mensagem para mim, para eu tentar fazer também e ver se resolve o meu problema. Que realmente essas crises são horríveis. Eu sei que tem gente em situações piores, tem gente que tem essas crises durante dias, até 4 dias ou mais. A minha, graças a Deus, por enquanto só 14 horas, mas mesmo assim já é bem ruim, ainda mais pela frequência que ela tem. Eu não posso marcar nada, não posso dizer tal dia eu vou fazer alguma coisa que eu não sei se eu vou estar bem, se eu não vou estar bem. Então, como todo mundo, a gente tem que viver um dia após o outro e não contar com isso. Mas é mais um pedido de ajuda mesmo. Se alguém conhece alguém que já passou por isso, ou que está passando, ou que quer conversar sobre também, eu estou à disposição. Eu peço muito para Deus me curar, eu tenho muita fé, mas ao mesmo tempo eu sei que às vezes pode ser uma permissão dele, pode ser um propósito maior, então eu deixo nas mãos dele. Apesar de pedir para ele me curar, eu entrego a minha vida sempre na mão dele. E talvez isso seja por uma coisa bem maior, talvez seja para eu testemunhar sobre. Então eu estou à disposição de Deus, o que Ele tiver para minha vida eu aceito. Mas ao mesmo tempo eu peço para Ele me curar, mas que seja da vontade dele. Então eu fico com 2 corações, porque
Eu sei que a forma de ele agir é diferente e às vezes ele quer usar a gente e a gente não sabe o que está acontecendo. Mas ele sabe, ele é maior que tudo e ele que me dá força para passar por tudo isso. Então, aqui também eu quero agradecer a minha família, o meu marido, que está sempre cuidando de mim e com muito carinho. Eu amo muito ele e toda a minha família. Tchau.